Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso Papo DR, hoje dia 7 de setembro, dia da nossa independência. Nós estamos aqui em carta marcada, como vocês sabem, todas as segundas-feiras às 20h38 nós temos o nosso programa chamado Papo DR. Então um grande abraço a vocês, sejam todos bem-vindos e vamos conversar hoje sobre Contador 4.0. Então um grande abraço, vão acessando aí, pessoal. Um grande abraço a todo o professor Edson, que está aqui conosco já. Ele é o nosso entrevistado. Olá, Caio, seja bem-vindo. Consegue me escutar, pessoal? Escreve aí se consegue me escutar bem. Olá, professor Adriano, grande abraço. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, todas as segundas-feiras às 20h38 nós temos o nosso Papo DR, um bate-papo sobre vários assuntos. Então hoje vamos falar sobre Contador 4.0 e esse dia tão especial pra gente, né? 7 de setembro, dia da nossa independência. Vamos conversar um pouco contigo sobre isso. Então aproveita essa oportunidade, manda aí um convite para seu amigo, aperta aí no coraçãozinho para dar maior engajamento pra gente. Um grande abraço aí, Caio, que tá acessando, Fernando, contador, um grande abraço a todos vocês. Vamos conversar hoje com o professor Edson. O professor Edson está lá em Rondônia, né? Então vamos conversar um pouco aqui sobre Contador 4.0. Olá, Ribeiro, um grande abraço aí para você também. Então vamos falar esse tema muito importante com essa mudança que nós temos na sociedade. É importante estarmos atualizados e vermos também a tecnologia ao nosso favor. Juan, um grande abraço. Então vou convidar aqui agora o professor Edson que vai entrar com o nosso entrevistado de hoje, né? Mário, um grande abraço. O Edson, um grande abraço aí também. Então vamos falar hoje sobre Contador 4.0. Olá, professor Edson, como o senhor está? Olá, meu querido professor Rodrigo, tudo bem com o senhor? Espero que esteja tudo bem por aí. Vocês me ouvem perfeitamente aí? Tudo perfeito, perfeito mesmo, professor. Professor, nosso Papo DR, né, ele acontece todas as segundas-feiras às 20h38. Tem um programa que já vem acontecendo desde antes da pandemia e cada segunda-feira nós temos um entrevistado diferente, com temas diferentes. Já conversamos sobre psicologia, já conversamos sobre nutrição, já conversamos sobre a nossa área. Então, né, nós tivemos... Primeiro eu quero te agradecer, né, por ter aceito o convite prontamente, né? Eu te conheci no curso aqui na Dias Rosa, onde o senhor fez o curso conosco, né? Eu sou também professor nessa área, né? Nessa área da parte de departamento pessoal. Só que eu gosto sempre de começar da seguinte forma, professor. Né? Hoje nós vamos conversar sobre Computador 4.0 e eu sempre gosto de iniciar fazendo a seguinte pergunta. Quem é o professor Edson? Então se apresenta aí pra gente, professor. Então, é isso aí, pessoal. Muito boa noite para quem está chegando aí. O professor Rodrigo, primeiramente quero agradecer. Senhor, é um prazer muito grande poder estar participando aqui com você dessa live. Para mim é muito gratificante. E assim, o professor Edson é um militante aí da contabilidade, um apaixonado pela contabilidade. Eu sou contador, sou também empresário contábil, aqui na nossa querida Ji-Paraná, em Rondônia. E também sou professor na graduação e palestrante e atuo aí na área do departamento pessoal e também em alguns casos, como algumas disciplinas como auditoria, como contabilidade e mesmo geral. Então dou aula em alguns cursinhos e também atuo como contador e tenho um escritório aqui em Ji-Paraná. Oh, que bom, então seja todo bem-vindo. Grande abraço ao pessoal de Paraná. Eu tive por aí 2 vezes, né? Da última vez eu fui, fiquei 3 dias ministrando o módulo aí de Simples Nacional. Grande abraço ao pessoal. Nessa RC Rondônia também, muito parceiro nosso. O pessoal que está chegando agora, um grande abraço. Nós hoje vamos conversar sobre Contador 4.0 com o professor Edson Pereira. Um grande abraço aí chegando. Denise, professor Ronald, Michele, meu amor, um grande abraço. Hoje não está aqui conosco, né? Foi para outro local, está lá na casa da minha sogra com o nosso bebê. Então, professor Edson, esse tema é muito importante, né?
nós temos aqui alguns profissionais, né, que já trabalham na área, alguns recém-formados, tudo isso. E eu gosto sempre de perguntar, o tema é, algumas pessoas começaram, o que é computador 4.0, né? O porquê o 4.0? Então, é algo assim, já para a gente começar esse bate-papo. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, escreva aí, que eu vou estar... Eu faço essa pergunta aqui com o professor Edson e nós vamos esse Papo DR justamente. E ainda mais hoje, né? Nós estamos no dia da independência, né? Então, justamente, essa 4.0 vem um pouco ligado a isso, né? Um pouco da nossa essa independência nossa em si. Então, fica à vontade, professor. Por que 4.0? Então, professor, eu escolhi aí esse nome de contador 4.0 aí para nossa live e também é tema de alguns cursos e palestras que eu dou aí pelo país. E o contador 4.0 nada mais é do que esse novo profissional aí, esse contador conectado, né? E aí as pessoas podem fazer uma analogia e falar assim, mas professor Edson, você está falando de 4.0 porque agora tem a pandemia. Não, esse contador, né, já é um tema que nós vemos tratando já antes mesmo desse momento que nós estamos vivendo. E o contador 4.0 é aquele contador antenado, aquele contador que tem a tecnologia aliada ao seu trabalho, né? Hoje nós vamos falar muito sobre tecnologia, sobre ferramentas aí que podem estar ajudando o contador. Então, esse é o novo perfil desse profissional devidamente conectado, né? Então, por isso que nós chamamos aí do contador 4.0, que é a evolução 4.0 da tecnologia aliada aí com a nossa classe contábil. E aproveitando isso, professor, né? Pessoal que está chegando aí, um grande abraço a todo mundo aí. Nós estamos hoje com o professor Edson, nosso Papo DR, o programa que acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. Aproveitando essa, como o senhor falou, a questão de estar atenado à tecnologia, tudo isso, quais são as competências básicas que nós podemos ter, professor, para ser um bom profissional, principalmente nessa área em si? Então, professor, nós temos aqui, eu elenquei dentre as principais, nós temos aqui as que eu chamo de competências, que seriam as competências, vamos colocar assim, as mais básicas, né? Que todo ser humano, no decorrer da vida, independente, tá? De ser contador ou não, lógico que nós falamos aqui para a nossa classe contábil, mas para aqueles que não são aí militantes da área contábil, também vão se identificar com essas 4 competências que eu separei aqui hoje, tá? Primeiramente, professor, nós temos que falar aqui em competência geral, que é aquela competência que nós, quando nós nos habilitamos a fazer qualquer coisa em nossa vida, nós primeiro temos uma competência geral, que seria, vamos definir assim, o nosso Criador nos deu a capacidade do intelecto, do entendimento. Então, nós já nascemos com uma competência geral, ou seja, o nosso discernimento, que eu poderia chamar aqui de competência geral, que é aquela que nasce aí com o indivíduo, né? E aí, nós vamos passando por mais outras competências, nós chegamos para que ele seja um bom profissional, que ele tenha que ter uma competência comercial. Em todas as palestras e cursos, professor, que eu tenho dado aí nesse Brasilzão nosso, as pessoas me questionam assim, o senhor já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas, professor Edson, eu escolhi ser contador porque eu não tenho competência comercial. Porque eu sou tímido, né? Competência. Eu não preciso vender. Porque assim, eu escolhi porque eu sou um prestador de serviços na área contábil e porque eu não tenho competência comercial. E aí eu costumo dizer para os meus alunos e para as pessoas com quem eu convivo, gente, nós precisamos, para ser um bom profissional, mesmo prestador de serviço que, entre aspas, as pessoas imaginam que a gente não venda nada, nós não vendemos um produto físico, mas nós vendemos o nosso know-how. Todos os dias nós vendemos o nosso conhecimento, né? E trabalhamos o nosso conhecimento. Então, na verdade, nós temos um produto que é a ciência contábil, que nós estudamos para aquilo, né? E é uma competência comercial que conseguir vender os nossos produtos contábeis,
que seria a nossa mão de obra. Ela não deixa de ser um produto, né? Ela não vai deixar de ser um produto, ela só não é um produto, digamos, palpável, um produto físico, uma coisa que você vai lá e compra, né? Mas não deixa de ser uma venda. Então, para aquele profissional que está nos ouvindo agora, que está atento à nossa live, você quer ser um contador de sucesso, então você vai ter que desenvolver a sua competência comercial. Não tem jeito, porque nós precisamos nos vender, vender a nossa profissão, lógico, no bom sentido, todos os dias, né? E pegando o gancho, então, para quem está anotando aí, nós temos então uma competência geral, certo, professor? Que nós nascemos com ela, que é o nosso intelecto, nosso entendimento. Nós passamos pela competência comercial, que é essa habilidade nossa de vender e expor os nossos serviços contábeis. Tanto é que está na moda agora, a galera está falando muito em contabilidade consultiva, BPO financeiro. Isso é vender contabilidade. Isso é uma competência comercial, né? E aí nós passamos, professor, então, por uma terceira competência, que é a nossa competência organizacional. Porque nós vivemos um mundo, em sociedade, onde nós temos que lidar com nós somos pessoas organizadas em blocos, em grupos. Então, se nós estamos na nosso local de trabalho, nós temos que desenvolver uma competência organizacional para poder lidar com funcionários, fornecedores, clientes, os colegas de trabalho, sociedade, enfim. Se nós estamos na igreja, nós também temos que desenvolver a nossa competência organizacional, porque nós vamos viver uma vida organizada, uma vida em sociedade. Então, por isso que eu até digo que são dicas, professor, que nós levamos para a vida, não só na nossa vida profissional, lá na nossa vida laboral como contador, mas são competências que nós temos que desenvolver ao longo da vida para que a gente possa viver em sociedade. Então, a competência organizacional, ela traz isso, né? Que nós precisamos nos organizar para viver em sociedade, né? Isso mesmo. E aí, fechando, professor, essas 4 competências para a gente dar o segmento, nós temos a competência técnica. E aí sim, nós vamos falar exclusivamente do contador. Primeiramente, para que se tenha uma competência técnica, o primeiro passo é ser um técnico ou ser um contador formado e, obviamente, passar na prova do CRC e ter a sua habilitação profissional, tirar o seu CRC. A partir desse momento, nós desenvolvemos a nossa habilidade ali, a nossa competência técnica, ou seja, nós estamos outorgados para que nós estamos licenciados para poder trabalharmos na contabilidade. E aí, assim, a gente vai desenvolver a nossa técnica dentro dos princípios contábeis e dentro das doutrinas contábeis. É o professor Adriano, que está por aí, sabe falar mais de normas e os CPCs, e o professor Rodrigo também, que dá muita aula sobre o simples, sobre regras. Então, nós estamos embaixo de uma competência técnica que nós temos parâmetros técnicos que devem ser seguidos para o contador, que é o nosso caso, assim como o CRM para quem é médico, CRF para quem, enfim, para o fisioterapeuta e por aí vai. Então, nós, ao longo da nossa vida, nossa vida profissional, nós temos que desenvolver aí, na minha humilde opinião, essas 4 competências básicas aí, para que a gente possa desenvolver e ser um bom profissional da área contábil, professor. É isso mesmo. Então, o pessoal que está chegando agora, um grande abraço aí. Então, tem sempre o pessoal aqui, a Ana Maria, né? Ana Maria sempre está conosco também, Jaciara, Alexandro, Felipe, né? Grande abraço a todos vocês. Nosso Papo DR de hoje, estamos falando sobre Contador 4.0 com o professor Edson. O professor Adriano está até escrevendo aqui também, é bondade sua, professor, somos todos eternos estudantes. Somos estudantes mesmo, e assim é bem colocado, professor Edson, que aí nós temos aquela técnica lá de administração, né, de a gente tomar um chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Bem de forma bem resumida mesmo, a gente começa a ter o conhecimento, começa a estudar, que a gente não para de estudar, estuda sempre, todos os dias. Nunca. Não tem esse negócio que vou terminar agora, já estou pronto, né? E a gente tem a habilidade que é saber fazer, então o pessoal que tá ainda estudando, e uma dica que sempre a gente começa a passar é que tente fazer um estágio, porque você vai começar a ver
justamente isso na prática, né? Porém, você tem o conhecimento, você vai ter a habilidade, você vai estar lá pronto, você vai estar com tudo isso, você vai estar lá com a prova do SRC que você fez, né? Foi aprovado, está com a carteira de contador, mas tem que ter atitude, né? Atitude para ir buscar cliente, atitude para encarar as situações que tem na vida, atitude para poder apresentar um relatório para o cliente. E nós temos uma profissão que muitos dos alunos ele tem um certo receio de falar em público. E aí fica muito essa questão, né? Porque eu preciso, se eu não disser o que é que eu faço, quem vai saber? E aí, como se eu estou acesso ao trabalho internamente na empresa, né? Se eu vou apresentar um relatório, uma demonstração financeira, vou apresentar um balanço patrimonial para o empresário, eu vou ter que falar. E aí, como é que eu vou fazer isso? E muitas vezes, nós temos até que também ter a questão da escrita, né? Então, a gente precisa estar tudo isso junto, né? Se eu vou trabalhar com perícia, fazer um relatório, então, envolve como um todo. Então, os relatórios contábeis, né, precisam também serem traduzidos. E para ser traduzidos, precisa também ter essa atitude de apresentar, não é só chegar ao balanço e entregar, né? Então, são uma das habilidades, né, que a gente começa a comentar com relação a isso. Mas dentre dessas habilidades que o senhor conhece, professor, que o senhor tem essa expertise por ser empresário na área há muito tempo, provavelmente já deve ter passado por ti vários funcionários, já deve ter passado por ti vários estagiários. Qual tu considera mais fundamental? Qual seria mais fundamental essa habilidade que tu considera para poder ser esse contador 4.0, esse profissional de sucesso? Então, professor, nós temos algumas habilidades e dentre essas habilidades que a gente trata aqui, eu coloquei como 3 habilidades básicas e uma habilidade fundamental. Então, assim, de modo bem sucinto, porque nós temos bastante temas legais aqui, eu separei aqui só 3 habilidades básicas aí que nós precisamos ter para que depois a gente chegue na habilidade mesmo, daquela que eu considero a bichona mesmo. Então, as 3 habilidades básicas aí para qualquer pessoa de qualquer área de desenvolvimento. Habilidade de comunicação, como o senhor colocou muito bem, porque nós precisamos nos comunicar. E aí nós não estamos falando só em comunicação visual, porque é como o senhor pontuou muito bem, a habilidade de escrita ela é uma habilidade de comunicação. A habilidade de interpretação de um texto ela é uma habilidade de comunicação. Porque, assim, aqui a gente traz, sempre eu vejo o senhor com muita leveza no Papo DR, traz tudo muito bem resumido, muito bem explicado. E, infelizmente, os doutrinadores, quando eles fazem as leis, os decretos e as normas, elas não vêm com todo esse amor para que o contador ele consiga mastigar da forma que é feito nas lives, na forma que a gente passa na sala de aula, não é verdade, professor? Isso. Então, assim, vem uma legislação, uma lei amarrada na outra, que você tem que consultar o anexo da outra. Você estuda mais interpretação de texto do que a própria lei. Então, nós temos que ter essas habilidades, que é a habilidade de comunicação e a habilidade intelectual, que, graças a Deus, nós nascemos com habilidade intelectual. Nós só precisamos aprimorar, né? E uma terceira habilidade que eu chamo de habilidade básica são as habilidades interpessoais. Porque nós, nesse mundo que nós vivemos em comunidade, nós não somos ninguém sem outras pessoas, né? Então, cada um dentro da sua importância, dentro da sua relevância, mas nós precisamos saber que nós precisamos ter uma habilidade interpessoal, saber lidar com pessoas. Olha o momento que nós estamos passando nesse país, essa situação, na verdade, no mundo, né? Que nós estamos vivendo. E o que a gente mais está sentindo falta é o quê? De habilidade interpessoal. Nós estamos tendo que desenvolver novas habilidades de tratamento entre as pessoas, porque nós precisamos nós tivemos que evoluir 5 anos em 5 dias, né? Em 5 meses. Porque nós precisamos, nunca foi tão fundamental nós termos habilidades interpessoais como nós temos hoje, né? Então, essas são aí as 3 habilidades que eu considero aí que são habilidades básicas, né? E aí, como o senhor disse, se o senhor me permitir, eu falo a habilidade que eu acho fundamental. Se o senhor quiser Pode pontuar falar. alguma coisa. Fica à vontade.
Não, só quero pontuar o seguinte, que a Ana Paula aqui, Ramos, colocou pra gente a empatia, né? Então, a empatia é justamente isso, como nós estamos conversando. A empatia, se colocar no lugar do outro, é a coisa mais importante que nós temos, né? Não faça ao outro aquilo que gostaria que não fosse feito a você. Então, são situações, né? Se você vai em todo momento. Então, essa empatia faz com que até as coisas fluam, né? Vem sozinho, né? Conspira, o universo conspira de uma forma. Então, assim, desde você tratar a pessoa que você tá tendo o seu cliente, até aquele cliente que atrasou o seu pagamento, para aquele outro que não tem, de forma você tem justamente se colocar no lugar. Então, a empatia é uma virtude muito forte mesmo, né? Então, Exato. muito obrigado aqui. Quiser contribuir, pessoal, fica à vontade. Quiser fazer pergunta também, muito obrigado aí, viu, Ana Paula, né, justamente contribuindo. Então, fica à vontade, professor, qual a habilidade que o senhor considera bem importante com relação a isso? Então, meus queridos, é o seguinte, essa aqui, professor, eu acho assim, para a classe contábil, a gente tinha que fazer um quadro, né, na minha humilde opinião. Também fica tranquilo, quem não concordar, nós estamos aí para isso mesmo. Mas assim, eu tô quase fazendo um quadro dela como um mantra para pendurar na minha parede lá, porque assim, eu vou até, peço até licença, porque eu estou com o notebook na frente. Quando eu olhar para baixo aqui, é porque a habilidade de memorização de tudo eu ainda não tenho. Então Eu eu também estou não aqui, às vezes tenho. a gente, né, essa habilidade de decorar toda a palestra a gente ainda não conseguiu, não. Mas assim, nós temos aqui uma habilidade que essa eu acredito ser fundamental, e aí eu até peço depois que as pessoas comentem aí se elas concordarem comigo, coloca aí hashtag concordo ou hashtag não concordo, que é o seguinte, professor, é inovação. Habilidade fundamental é inovação. E aí, o seguinte, eu trouxe a minha definição, certo, do que seria essa inovação, para justificar por que eu considero ela uma habilidade fundamental, tá? Olha só o termo de que nós chegamos num consenso de que seria inovação. Isso é muito importante. Inovação, lançamento de serviços que sejam capazes de agregar valor, olha só, lançamento de serviços que sejam capazes de agregar valor de forma ampla, tá? E que seja, professor, perceptível para o seu público. Então, veja bem, lançamento de serviços que seja capaz de agregar valor de forma ampla e que seja perceptível para o seu público. E por que eu tive essa definição aqui? E aí as pessoas podem comentar se elas concordam ou não. Porque vejam bem, um lançamento de serviço, ok. Todo mundo lança serviço, lança produto, beleza, tranquilo, é a máquina que move o mundo. Só que eu coloquei aqui o seguinte, que seja capaz de agregar valor, e vocês vão entender por que mais na frente. Tem que ser de forma ampla, ou seja, se é uma coisa que serve só para mim, ele não está agregando valor, professor. Isso mesmo. Se eu estou aqui com uma live onde eu fico aqui só falando o que é bom para mim e não falo, se não for bom para o nosso público que está nos ouvindo e nos vendo, a nossa live cai. Então, veja bem, tem que ser uma coisa que ela tem que agregar valor para as pessoas. E é o que a gente mais tem tentado fazer, e é o trabalho que o senhor tem feito com as suas lives e com todo o seu conhecimento que o senhor leva para esse país inteiro. É agregar valor de forma ampla, né? E ele tem que ser perceptível para o seu público. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a inovação, ela transforma, tá? Só que ela tem que transformar, professor, para mim e para o senhor. Isso. Porque se não transformar para o mundo, ou pelo menos para o mundo que nós vivemos, para a nossa comunidade, ela não é inovação coisa nenhuma. O senhor há de concordar comigo ou o senhor discorda de mim? Não, com certeza, concordo plenamente, né? Enquanto o senhor tá bebendo sua aguinha, eu vou ler alguns comentários aqui, ó. O pessoal tá comentando aqui, ó. A Ana Maria mesmo, né? A Ana Maria tá sempre conosco no Papo DR, sempre tá nos nossos treinamentos também. As palavras não têm mola. Antes de falar, pensar se fosse com você. Todos os dias ouvimos palavras de clientes ou de colegas, né?
que nos levam a frear o tamanho da agressão. Então, quantos são? Porque nós somos conhecidos também como alguns profissionais que são rudes, né? Que não temos muito essa forma de lidar, né? Já é muito, né? E aí o Pereira também, o pessoal está falando também o seguinte: o professor Rodrigo faz muito bem, concordo com justamente essa questão de inovação, né? Jaciara, o pessoal está colocando aqui, concordo. Então é justamente isso. E aproveitando isso que tu foi falando, a questão da inovação, foi o que a gente teve aqui com a Dias Rosa mesmo, né? Que a Dias Rosa, esse projeto, ele veio antes, logo no início da pandemia, mas era um projeto do Papo DR que já existia esse pensamento antes da pandemia. No nosso planejamento, nós já estávamos pensando nisso. E porque o nosso projeto é o quê? Levar informação de qualidade para as pessoas, independentemente de conteúdo, tanto no sentido que é tanto que o Papo DR, nós temos a maioria do nosso público é justamente o público de contabilidade e administração. Mas nós temos Papo DR aqui, fizemos com biomédico, com a biomédica, falando sobre coronavírus, fizemos sobre imunidade na parte de alimentação, com a nutricionista no momento do coronavírus. Isso é inovação, né? Então, você vai justamente levando... E aí, foi bem interessante que nós tivemos Papo DR também sobre a parte de psicologia, sobre como tratar a mente nesse momento de coronavírus. E depois, alguns clientes entraram em contato com a gente que usaram muitas vezes o nosso vídeo do Papo DR para levar para a família, porque estavam com problemas psicológicos de como lidar com a ansiedade e tudo isso, né? Então, você vê que transcende o ramo da contabilidade, né? E aí nós temos essa inovação. E está sendo muito palpável com relação a justamente isso, né? Então, o Papo DR é um projeto que veio para ficar. Tanto que hoje, né, Dia da Independência, estamos aqui com o Papo DR, né? Algumas pessoas começaram a mandar mensagem: professor, vai ter Papo DR porque é feriado? Vai ter o Papo DR do mesmo jeito, né? Então, inovação é justamente isso, né? A Jacera está colocando a inovação que seja benéfica a todos, né? Todos estamos interligados, é justamente isso, né? Então, é quando você leva para a sociedade, né, tudo que você tem que pode retribuir pelaquilo que você ganhou também, né? Então, a gente precisa ter essa empatia com a sociedade, né? É a forma de ser retribuir aquilo que você ganhou também da sociedade, né? Porque você se formou porque você teve alguém que teve que escrever um livro, que teve alguém que foi transmitir para ti, que teve alguém que teve que fazer a colheita lá, tirar a celulose para poder fazer o papel, que teve que plantar árvore para poder fazer isso. Então é um ciclo que se tem, né? Que teve que catar aquele lixo que foi jogado na faculdade, na escola, para poder jogar, para poder limpar também a sua sala de aula, para que você possa no outro dia estar num lugar também limpo. Então é um ciclo, né? Então a inovação, né, vem justamente disso, de levar, né, para a sociedade também essa percepção de valor, né? E a sociedade já sabe muitas vezes e percebe quando existe nesses projetos que existe uma malícia por trás, né? Então, nos marketing que existe também uma certa malícia que algumas pessoas acabam fazendo, e a sociedade sabe. Então, o universo conspira, né, justamente a seu favor. Então, eu concordo plenamente contigo. E eu quero te dizer o seguinte: me dá alguns exemplos que tu colocou aí na prática, tu que trabalha muito nessa parte muito na operacional também, que está com a empresa e que tu trabalha a parte de gestão também, né, com seus colaboradores. Cite alguns exemplos de inovação que tu colocou, que implantou nesse tempo em si, na sua empresa contábil, professor. Então, olha só, professor, é bem pontuado, porque realmente a inovação ela é perceptível quando serve para as duas partes e quando atende as duas partes. Então, a gente até coloca algumas questões assim: o que você tem feito de diferente, qual é a dor? A gente fala muito em dor do cliente, né? Qual é a dor do seu cliente? Porque assim, eu não sei o senhor, mas eu nunca recebi um telefonema, um e-mail ou qualquer coisa que seja de um cliente elogiando assim: nossa, Edson, parabéns, cara, mas que lindo esse DARF que você mandou para mim. Eu nunca recebi realmente, nossa, que DARF bonito, estruturado, né? O código de barras estava perfeito. Não. Inclusive, nós já sabemos que amanhã nós teremos aí uma chuva de FGTS para recalcular, porque tentaram pagar hoje, porque estava escrito na guia
que vence dia 7, então vão tentar pagar amanhã e não vão É. conseguir. Só que aí a gente fala, poxa, que forma que eu posso impactar o cliente? Só um exemplo para que vocês entendam. Poxa, uma coisa tão simples. Por exemplo, eu criei uma lista de WhatsApp dentro do escritório, usando as ferramentas gratuitas que nós temos. E o que a gente faz? Poxa, chegou um dia antes do FGTS vencer, por exemplo, ou no próprio dia, eu já começo a mandar uma mensagem. Queridos amigos, gostaria de salientá-los que, devido ao feriado de 7 de setembro, a guia de FGTS não poderá ser paga sem juros e não pode ser recebida porque é no sábado, domingo e no feriado. Antecipa-se para sexta-feira, dia 4. Pô, vai ter os que não vai pagar? Vai ter. O cara está há 10 anos pagando FGTS, sabe que tem que ser antecipado, e ele vai me ligar amanhã bravo, dizendo que ele não conseguiu. Só que, poxa, se eu tenho 100 clientes, isso impactou a metade, ou que impactou um cliente, ou dois, ou três, não interessa a quantidade, e ele conseguiu economizar o juro dele, e ele não conseguiu pagar a guia lá. Teve gente que já mandou o WhatsApp, cara, obrigado, eu estava esquecendo. Então, assim, é uma atitude simples, uma coisa automatizada, porque, poxa, custa no dia 19 você mandar lá um recadinho dizendo para o cara que vai vencer a GPS dele no dia 20? Custa você mandar dizendo que o DAS vence no dia 20? Que um IR vence no dia 20? Aí as pessoas falam, nossa, mas o contador já tem tanto trabalho, tem tanta coisa para fazer. Verdade, só que, cara, quem é do DP sabe como que é chato recalcular um FGTS. Que existe um programa da Caixa chamado Conectividade Social ICP, que ele não é de Deus. E aí, ou seja, professor, aproveitando essa deixa, sai menos trabalhoso mandar a mensagem no WhatsApp do que recalcular isso, né? E aí, exatamente. A Ana está colocando aqui que os clientes dela disse que vai cobrar dela por assinatura de protocolo, de tanto protocolo que ela pede para o pessoal assinar, né? Então, ela está comentando aqui. E a Ana Maria também está até comentando aqui, ó, excelente, eu fiz um estudo e constatei a necessidade de restituição. Fiz todo o trabalho, enviei a cobrança do trabalho. A resposta foi, o serviço é sua obrigação. Enfim, nem obrigado eu recebi. Né? Então, acontece muitas vezes os clientes assim. Então, são situações que a gente precisa verificar justamente essa questão, viu, Ana? A Ana está colocando que acaba sendo um pouco revoltante mesmo, né? Só que uma dica também, viu, Ana, para tu que está falando, eu vou pedir até licença, professor, para poder responder um pouco aqui a Ana. Uma das questões que tu pode trabalhar é o seguinte: qual o motivo que gerou essa necessidade de restituição? Provavelmente esse motivo pode ter sido algo que a empresa dele deixou de fazer, não a contabilidade. Porque, como eu sempre digo para os empresários, a contabilidade é reflexo da empresa. Se a empresa é desorganizada, a contabilidade vai ser desorganizada. Se a empresa não trabalha os seus cadastros corretos, provavelmente deve pagar tributo equivocado, ou a mais ou a menos. Eu que falo muito do simples. Se você não tem lá a segregação da receita lá na empresa, não faz o seu cadastro correto, vai vir também errado para ti. Então, uma das formas que tu pode tratar essa valorização também para ti, sabe o que é, Ana? Mostrar para o empresário o porquê foi errado. E que não era sua obrigação nesse sentido. E aí as coisas mudam. Aquela questão, como eu sempre falo muitas vezes nos treinamentos, nas lives e tal, eu sempre digo o seguinte: o cliente mistura as contas? Mistura. O cliente te entrega o estado bancário? Não. Mas você já disse a ele qual a consequência dele não entregar? E aí começa, então aí muda um pouco a história, né? Então, só um parênteses aqui, professor, para poder responder a Ana aqui, certo? Não, mas fica à vontade também, quiser complementar, professor. Não, e pegando o gancho da Ana Maria, o que acontece também, pessoal, e isso é um problema, né, estrutural, porque assim, principalmente com os contadores iniciantes, quando ele está naquela ânsia, né, professor, eu passei por isso, pessoal, a gente não está imune. No início da nossa jornada contábil, precisando prospectar clientes e tal, a gente tem uma mania, e aí eu corto na própria carne, porque como eu falo para vocês, aqui a gente tem transparência. Eu também fiz isso, e hoje para os clientes mais antigos, é complicado de você segregar essas funções. A gente abraça o cliente de uma tal forma
que a gente quer ser advogado, psicólogo, conselheiro amoroso, a gente conversa com a namorada dele para não largar dele, a gente dá conselho matrimonial, a gente, faz defesas junto a órgão público que talvez não seriam da nossa alçada. Por exemplo, vou falar para vocês aqui sem problema nenhum, eu ainda tenho empresas pequenas que são clientes, que eu não consegui, professor, implantar um sistema de ponto na empresa deles. E eu ainda tenho que ficar mandando ficha para eles preencherem na caneta, e quem tem que somar isso é o meu departamento pessoal do escritório. Eu tenho poucos casos, mas eu ainda tenho. Porque lá no início, há 10 anos atrás, quando eu montei o escritório, eu peguei essa obrigação para mim. Não pode deixar que eu só tinha ele de cliente. Então eu queria agradá-lo de tal forma para que ele não fosse para outro escritório. Então, e tô falando isso, né, professor? Pode continuar. Isso é complicado. Então, aí hoje eu não posso chegar e falar para ele que eu não vou somar mais porque a minha demanda está grande. Não, porque eu acostumei o cliente de uma forma errada. Então, é para isso que nós temos os nossos contratos contábeis no formato do CFC. Até cito de novo o professor Adriano, ele dá aula sobre isso, onde nós temos que colocar todas as nossas funções e os nossos extras também daquilo que a gente também não executa, ou aquilo que a gente executa como um adicional. Isso tem que ser muito bem elaborado, viu, Ana? Para que a gente depois não entre nessa rotina de mas você faz e você não pode cobrar porque é tua obrigação. Né? Então, seria mais ou menos por aí, professor. Não, e aproveitando essa deixa, né, justamente isso, porque assim, esses clientes, né, como bem colocado pelo senhor, se já fazia parte do seu serviço, você não pode cortar, porque já estava como agregado ao seu serviço. Porém, a partir do momento que você vai tendo clientes, não é como fosse assim, a gente vai aprendendo, né? Aí vai mudando as suas cláusulas, é bem interessante que a gente pode até colocar uma cláusula, como a Ana Cláudia colocou aqui, ó, que cobra para recalcular a guia, porque aí quando ele vai recalcular é um retrabalho, e esse é um retrabalho, eles ficam, como ela colocou aqui, fica esperto, aí não atrasam mais, né? Então, são situações como essa que acaba também mudando. Então, são situações que a gente acaba ajustando, né? E aí, como bem colocado mesmo com o senhor, hoje mesmo eu passei o dia todo, né? Apesar de ser feriado, eu passei o dia todo trabalhando numa defesa tributária, aonde teve, né, que eu faço defesa administrativa, onde teve uma defesa por causa de uma questão aqui de ICMS, principalmente do Simples Nacional, e que a contabilidade foi verificando isso, e como a gente tem expertise na parte de defesa em si, e nessa parte de consulta que a gente faz de forma individual com cada empresário, com cada contador, e a gente vai orientando, a contadora como proceder e elaborar a defesa. Então, como a gente mesmo na Dias Rosa, nós não fazemos contabilidade, né? Eu sou contador, mas nossa empresa é empresa de consultoria para os contadores, né? Então, a gente faz consultoria para os contadores e treinamento, tanto para os contadores como para os empresários, e a gente dá esse suporte justamente nesse sentido. Então, você vê por quê? O que foi que a gente pensou logo? Essa questão da inovação. Eu não consigo abarcar um mundo. A empresa, você não consegue abarcar tudo. Então, o que é que eu faço? Eu segmento algo e vou tentar me especializar o máximo possível naquilo, porque quanto mais específico naquilo, melhor eu posso dar um atendimento e melhor vai ser perceptível esse serviço para a sociedade, como bem colocado pelo senhor no início, né? Justamente essa questão de inovar. Então, vem nessa ideia, né? E aí, indo para a contabilidade, né? É muito comentado falar sobre contabilidade digital. O senhor pode falar o que seria essa contabilidade digital, professor? Posso, claro. Então, assim, pessoal, para que vocês entendam, porque assim, aqui nós colocamos um parênteses, tá, professor? Eu falo de contabilidade digital, não estou falando de contabilidade online. A contabilidade online é um segmento da contabilidade. Eu gosto sempre de explicar, porque as pessoas ainda têm essa confusão. A contabilidade digital, ela é uma otimização do serviço contábil, certo? Por meio da internet, por meio de softwares,
certo? Ela agrega conceitos aí como automação, inteligência artificial, análise de dados, que agrega valor ao contador. A contabilidade online é aquela que você entra num site, digita no Google lá, contabilidade online, é aquelas empresas que são escritórios que fornecem serviços contábeis, os mesmos a gente chama de trio, né, que é contábil, folha e fiscal, de forma totalmente online. Isso é uma contabilidade online, é um segmento da contabilidade. Tá? O que eu estou querendo dizer para os senhores que estão nos assistindo é que o futuro da contabilidade é uma contabilidade digital. Tá? Ela é, mesmo, por exemplo, meu escritório aqui em Ji-Paraná, ele é um escritório tradicional, professor. Ele tem ponto comercial, eu tenho endereço físico, eu tenho porta lá que a pessoa abre, entra e fala comigo, certo? Ela é uma contabilidade tradicional, como a gente fala. Não é a online, que é aquela que você não sabe nem quem é o contador. Tá? E nada contra também, viu, pessoal? Cada um no seu segmento aí, vamos ser felizes. Tem campo para todo mundo. Então, o que eu falo para os senhores aqui é que a contabilidade ela tem que ser, e ela será, e ela já é, e por isso o contador 4.0, porque o futuro da contabilidade é ser contabilidade digital. E eu posso afirmar para os senhores que hoje eu estou com uma contabilidade, mesmo trabalhando na área tradicional, como eu disse para os senhores, uma contabilidade tradicional, que abre portas todo dia, fecha a porta todo dia, que hoje eu posso dizer que o meu escritório ele é um escritório digital. Certo? E aí, professor, só para que as pessoas entendam, porque existe uma diferença entre... Aí entra a parte da inovação. Lembra que nós falamos que a inovação ela tem que ser capaz de transformar para mim e para o outro? Entra agora na definição de contabilidade digital, é que nós fazemos a diferença entre o que é uma contabilidade digital e uma contabilidade digitalizada. Nós temos uma contabilidade digital, ela é transformadora. Ela agrega, com tudo isso que eu falei, agrega tecnologia, integra softwares, mas ela é capaz de dar um reflexo, uma transformação lá na ponta, que seria o meu cliente. Tá? Uma contabilidade digitada, que é uma digitalizada, simplesmente o escritório ele digitalizou, escaneou todos os seus documentos e ele hoje guarda tudo na nuvem. Isso é ser digitalizado, certo? Uma contabilidade digital ela é transformadora. Então nós temos aí uma diferença muito grande. E aí vocês podem estar me perguntando, mas Edson, você está me dizendo que você é uma contabilidade digital. O que você transformou a vida do seu cliente? Né? Por que você não é digitalizado e é digital? Porque eu posso falar para vocês, professor, que hoje eu tenho tempo suficiente para atender o meu cliente e dar um retorno de forma ampla para ele. Por quê? Primeiro, eu fui digitalizado. Eu digitalizei os meus processos. Né? Eu zerei o papel do meu escritório. Né? E agora, hoje, eu faço uma contabilidade consultiva. Porque antes eu ficava no meio de papelada, documentação e obrigação acessória. Né? Eu era o que as pessoas ficam chateadas, eu era aquilo que a gente chama de contador despachante. Não sei se o senhor já ouviu esse termo. Já. E eu falo para os senhores aqui de coração aberto, pessoal. O contador despachante, ele vai morrer. Ele vai sumir do mercado. Aí fala, Edson, o que é contador despachante? É aquele cara que só envia obrigação e aquele cara que, mesmo que perfeito, o cara seja bom no que ele faz, mas que ele seja um excelente profissional no envio das declarações. Mas o cliente, é que nem eu falei, eu nunca recebi um parabéns por um DARF bem calculado. Né? Você tem que ser capaz de transformar a vida do seu cliente. E para isso você tem que fazer a transformação que é de dentro para fora. Primeiro você se torna um escritório digital para que você use as ferramentas que você tem na internet, para que você use os softwares que tem hoje, através de tecnologias como a API, por exemplo,
certo? E aí você vai deixar de ser aquele contador despachante, que é aquele cara que só faz as obrigações, faz ali o trio, né? Folha fiscal contábil, às vezes nem contábil faz folha, que as pessoas acham que por serem micro e pequenas empresas não precisa fazer balanço, mas eles olharem lá o Código O Civil, o artigo artigo 966, que ele vai descobrir o que tem lá. Isso. Vai lá no Isso 966 e lê, que aí depois você me fala, né? Existe uma contabilidade simplificada, ITG 1000, mas que tem que ter contabilidade, tem, né? Então, professor, hoje, sendo digital, certo? Eu consegui transformar aí o meu escritório num escritório digital. Eu só não zerei, professor, os papel físico do meu escritório 100%, porque eu ainda dependo de terceiros e a gente depende de terceiros. Eu tenho sindicatos aqui, por exemplo, que eu preciso juntar uma camaçada de papel, 5 vias de rescisão, conectividade, chave de FGTS, aviso prévio, carteira física, e lá para agendar a homologação. Então, eu não consigo ser um escritório 100% digital por causa de terceiros. Mas eu posso garantir que, através de tecnologia que já existe, certo? Eu tive um custo baixíssimo para implantar isso, porque hoje em dia, professor, os nossos softwares, eles já vêm com essa demanda, eles já vêm com essa... a gente chama até de API, porque, ou seja, os sistemas hoje, eles estão conectados. O sistema do cliente, independente do sistema de nota que ele usa lá, a gente consegue importar, né? Então, eu transformei para transformar o cliente. Por quê? Hoje eu não perco tempo com processos, com tanta declaração, que eu teria que um retrabalho, ficar analisando um monte de coisa, e eu consigo transformar a vida do meu cliente lá na ponta. Por quê? Eu posso pegar um relatório aqui e ir lá debater com ele, falar, meu amigo, seu fluxo de caixa está escasso, você não fez reserva de contingência, agora a pandemia está aí, você está atrás do Pronamp, e o dinheiro acabou, né? Você declarou o simples com fator, fez uma sonegação fiscal e declarou pela metade, o Pronamp seu agora vai dar baixinho. Então, você consegue, através de uma contabilidade, transformar a vida do cliente no que ele realmente importa, que é cuidar do cliente e entregar relatórios decentes, porque você vai trabalhar para o cliente e não trabalhar lá para o governo só enviando declaração acessória. É um processo difícil, porém não é impossível, porque assim, poxa, eu estou aqui em Ji-Paraná, Rondônia, no norte do país, sendo um estado com 40 anos de idade, um estado novo, e a gente consegue, com tecnologia, com baixo investimento, fazer como que os outros grandes escritórios que estão nos grandes centros não vão conseguir, professor. E é por isso que eu estou aqui para dizer, para levantar essa bandeira de que é possível, né? Se o senhor quiser pontuar alguma coisa, eu vou mostrar algumas ferramentas aqui. Então, bem interessante é justamente isso. O importante que a gente precisa ver é, primeiro, eu estou disposto a inovar? E aí, quando minha resposta for sim, que eu quero inovar, então vou lá executar isso, fazer aquele planejamento nosso mesmo, e eu vou executar. E aí, nós vamos ter clientes que não estão aptos a isso e nem querem. E aí é a hora de a gente pensar, é a hora de a gente pensar o seguinte: vale a pena eu estar com esse cliente que vai me retroceder? E que vai me dar mais trabalho? E aí a gente sabe que quando a gente usa tecnologia, muitas vezes o serviço ele se torna mais rápido e se torna, o custo ele diminui. E aí, será que vai valer a pena estar cobrando o mesmo valor de um cliente que quer estar ainda no sistema antigo e um cliente que está no novo? E aí, como é que vai ser? Então, vai ser uma decisão também um pouco dura para a gente tomar como empresário. Então, às vezes, às vezes eu estou fazendo consultoria, eu digo mesmo para o cliente, ó, tu não tem maturidade da gente fazer essa consultoria. Porque eu sei que eu vou te pedir algumas coisas e você não vai fazer. Então, não adianta fingir que tem consultor e eu fingir que sou seu consultor. Ponto. Então, a gente também tem que ser um pouco verificar, porque assim, de que adianta eu ter 40, 50, 100, 200 clientes e me dando tanto trabalho, que eu não consigo nem dormir direito, como é muito conhecida a nossa categoria que morre de infarto, morre
ou de derrame, né? Então, são situações o quê? Porque fica trazendo essas situações, muitas vezes, a dor do cliente para a gente. Então, tem muito isso. Um dia desse eu estava discutindo com um contador, né, nessas consultas que a gente faz, e aí ele, não, que eu quero implantar isso e tal. Eu já perguntei, seu cliente quer isso? Porque se seu cliente não quiser, você vai dar murro em ponta de faca. Então, é um divisor de água também, né? Então, eu não consigo ficar no meu termo, eu vou ou não, né? Porque senão vai se tornar para a gente um peso nas costas, né? Então, professor, diz aí alguns exemplos que o senhor coloca aí, que nós já estamos indo para o final, né? Só que eu estou vendo aqui que só temos só 5 minutinhos, viu? Nossa, passou muito rápido, né? Então, assim, nós temos até que repetir aí, ou até, professor, fazermos aí até um curso em cima dessa área, para a gente passar isso para os contadores. Porque, assim, pessoal, através do próprio sistema contábil que vocês têm hoje, procurem os técnicos de vocês, as pessoas que fornecem os programas. Eu não vou citar nomes aqui, mas hoje, por exemplo, nós temos aqui, né, professor, importação de notas fiscais de forma automática. Então, assim, hoje nós instalamos um sistema com o certificado digital do cliente, você capta todas as notas fiscais dele. Tem vários sistemas no Brasil para isso, parametrizados com qualquer sistema contábil. Então, o meu sistema contábil, por exemplo, eu fiz um portal do cliente, cara, eu gastei R$ 1.000 para criar um portal do cliente. O cara entra com a senha pessoal dele, ele lá, eu não sei a senha dele, ele faz o cadastro dele, e ele entra, o professor, e ele, pelo próprio sistema, ele me solicita uma férias, uma rescisão, e eu respondo pelo mesmo sistema. Então, assim, Edson, você gastou 30, 40 mil para fazer isso? Não. O próprio sistema meu, o software contábil, ele tem essa abertura. Eu não paguei nada mais por isso. Eu tive o trabalho de implantar. E o que a gente ganha com isso, de forma reduzida? Você diminui custo, você elimina erro, você agiliza seu tempo, né? Você aumenta a tua produtividade, você tem gestão de documento em nuvem, tá? E você tem um maior alcance geográfico, porque você, com esse tipo de trabalho, você pode trabalhar em qualquer lugar do país. A gente pode estar em qualquer lugar do país que eu consigo acessar meu sistema e trabalhar. Então, isso, e aí, pessoal, nós temos N sistemas. Conta Azul, Domínio, Anibo, Arquivei, Kickbooks, e aí vai. E aí vai. Cabe você adequar, você vai ter um pouquinho de transtorno da questão da adaptação do cliente. Eu vou dar uma dica rapidinho, professor, que eu sei que nós estamos em cima. Você negocia 2 tipos de contrato. Quando a pessoa chegar, você fala, você quer a contabilidade tradicional? Eu vou lá levar o documento para você pessoalmente, eu vou te cobrar R$ 1.000, um exemplo. Só que eu tenho aqui uma situação seguinte, se você acessar pelo portal, for uma contabilidade online, uma coisa digital, correta, onde nós vamos tratar tudo via sistema, tudo criptografado, eu vou te cobrar 600. O cara vai, primeiro o empresário, ele vai pelo bolso. Só que depois você vai ver a transformação que você vai fazer para esse cliente. Então, é mais ou menos por aí, professor. Não, é bem interessante estou falando isso, professor. Né? O pessoal que está chegando aqui, um grande abraço. Né? O nosso Papo DR que acontece todas as segundas-feiras às 20h38. Hoje estamos falando sobre Contador 4.0 com o professor Edson. Uma coisa bem interessante, professor, que estou falando assim, como eu disse logo, né? A gente não faz contabilidade, a Dias Rosa, né? Mas aí nós temos o escritório de contabilidade que faz a nossa contabilidade. E toda transação que nós temos é justamente o que no próprio sistema. Então a gente coloca no sistema, a gente faz o chamado, colocando a documentação, eles respondem quando tem dúvida, perguntam aquilo, e aí quando termina o mês, a gente pode fazer a apuração do Simples Nacional. Eles mesmos já têm acesso, com a senha específica deles, a todos os XMLs das notas fiscais eletrônicas diretamente da prefeitura aqui de Aracaju, que estou em Aracaju, né? Já puxa isso, automaticamente já faz sua apuração, ou seja, sem documentação, vai e volta, vai para lá, tem que esperar o motoboy ir, aí ele manda pelo motoboy e não entregou, e atrasou, e chega, não juntou, não imprimiu, não se imprime nada hoje aqui na Dias Rosa. Então, justamente o quê? Exatamente. O nosso financeiro gera as informações, tem pastas compartilhadas, e aí vai. É tanto que agora, na pandemia, nós estamos com os funcionários trabalhando em horários distintos,
E não houve mudança no nosso trabalho, porque já estávamos acostumados com essa parte digital. Já estávamos acostumados a fazer essas conciliações, cada um no seu lugar. É tanto que uma vez eu estava fazendo uma viagem, precisava fazer uma auditoria numa empresa, e aí essa empresa, que é cliente nosso, informou que eu estava em viagem, não podia conceder informação, que ia esperar uma semana. Eu vi a mensagem no celular, quando eu cheguei à noite no hotel, fui lá e disponibilizei tudo, só fui colocar, tá todo um trabalho de due diligence de uma empresa. Só fui colocar na parte e dizer, tá aqui, acesse o link aí. É tanto que depois o meu cliente chegou e disse, como? Como já tá tudo aí? Se ele estava viajando? Sim, basta a gente ter internet, né? E é bem interessante também, além de ter internet, se proteger, né? Então vamos ter cuidado também com a proteção. É tanto que quem tiver interesse, pessoal, semana passada nós tivemos o Papo DR só sobre isso, só sobre como proteger sua empresa de ataques cibernéticos. Então, quem tiver interesse, acessa lá meu canal de YouTube, Professor Rodrigo Dias Rosa, e você assiste também o Papo DR que aconteceu semana passada. Professor, eu quero te agradecer. Nesse momento eu quero pedir a gente tirar uma foto, certo? Como sempre. Pessoal, vamos tirar a nossa foto de sempre. A gente tira aqui a nossa foto. E aí eu vou pedir para que vocês, né, postem depois. Deixa eu tirar logo aqui. Deixa eu tirar aqui outra. Então, pessoal, professor Edson, eu quero te agradecer profundamente. Então, pessoal, tira aí a nossa foto, marca Dias Rosa, marca o professor Edson, põe lá a hashtag PapoDR. Então, esse é o Papo DR para vocês, que acontece toda segunda-feira, às 20h38, certo? Então, toda segunda-feira, às 20h38, nós temos o Papo DR. E hoje foi especial com o professor Edson. Muito obrigado por ter aceito no feriado e fazer o Papo DR com a gente. Certo, professor? Eu vou deixar contigo para fazer as considerações finais. Fique à vontade, professor. Professor, para mim é um motivo de muito orgulho, sendo como fui aluno de um dos seus cursos, e hoje eu poder estar aqui falando sobre contabilidade, que é uma paixão, que realmente é o que nos move, podendo trazer um conteúdo aí para o seu público. Então, assim, para mim é motivo de orgulho, e quero me colocar à disposição do senhor e à disposição da Dias Rosa para qualquer evento, qualquer situação dentro do Contador 4.0, dentro do DP, enfim. E é gratidão mesmo pela oportunidade de poder estar aqui e poder levar para o seu público um pouco daquilo que a gente desenvolveu aí na prática, sofrendo, mas realmente é muito produtivo. Então, assim, não poderia esquecer, a professora Zenaide Carvalho ficou, né, falei para ela da nossa live, ela é minha mentora em alguns cursos, ela mandou um super beijo para o senhor, disse que gosta muito de ti, então não podia esquecer, senão ela ia brigar comigo. E é isso, professor, eu quero agradecer mesmo a oportunidade, dizer que, assim, estou muito feliz e muito realizado de poder fazer uma live grandiosa quanto essa, porque o senhor é referência, sabe disso, eu não preciso falar, porque a tua empresa já diz a proporção que representa no país. Então, assim, para mim é motivo realmente de muito orgulho. Eu agradeço a oportunidade e estou aqui sempre à disposição para quando precisar. É só chamar, feriado, domingo, a hora que chamar, tendo celular e internet, eu estou pronto. Pronto, então, pessoal, o professor Edson, eu quero te agradecer e vou te fazer o seguinte, eu vou te fazer um convite. Esse mês nós vamos fazer um evento totalmente de graça para os profissionais, né? Vamos fazer uns cursos, vou te convidar para a gente fazer um curso. Eu fiquei sabendo que tu também é especialista nessa parte de DP, então DP no Simples Nacional. Então, não se preocupe que vamos conversar, pessoal, e vamos ter novidades para vocês nesse mês, que é o mês do contador, né? Dia 22, o dia do contador. Então, aguarde que vai ter novidades para vocês ainda esse mês. Então, um grande abraço a todos vocês, pessoal. Eu quero dizer que encontro vocês na próxima segunda-feira no Papo DR. Então, um grande abraço a todos vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Fiquem todos tchau. com Deus.